Tá bom, é? Muito escuro? Não é escuro não, não molha, tá bom demais. Não molha, né? Rato, não? Rato? Rato não morde nós não. Morde não? Como tirar do concreto, do ferrugem e das margens da sociedade a sua sobrevivência? Mendigos, população em situação ou moradores de rua, especialistas em sobrevivência urbana ou vítimas indefesas. O projeto do Senado quer coordenar a rede de assistência aos moradores de rua, direcionar como ocorrerão. Mas que impactos isso terá nas grandes metrópoles, sobretudo com a massa de subjugados pelas drogas que existem entre os sem-teto e que, para os quais não há planos específicos para uma restauração. Quantos deles existem no Brasil atualmente? Eu, especialmente, tenho trabalhado a temática de moradores de rua, tendo até mesmo já me passado por eles, para sentir na pele as suas agruras. Saudações, amigos! Missão Carcará. Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, apresento notícias de interesse sobrevivencialista. Se achar que vale, comente, e depois eu conto como que foi viver entre os moradores de rua. Ao final, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado discute nesta terça-feira e pode aprovar para as próximas comissões o projeto de lei número 1577 de 2020, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Ter uma padronização nesse tratamento, apesar de num país diverso como o Brasil, pode ser interessante, se bem ponderado. Mas quais seriam as obrigações do Estado e de seus cidadãos a partir disso e os impactos, levando-se em conta uma crise ou colapso social, talvez gigante, os moldes do Rio Grande do Sul ou de outras tragédias que a gente já tem visto aqui no Brasil, com base em informações fornecidas pelos equipamentos de assistência social. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicou um estudo no qual estima existirem 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil. Neste total, calcula-se que 2/5, ou 40%, habitam em municípios com mais de 900 mil habitantes. E mais de 3/4, 77%, habitam em municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes. Contudo, usuários de droga não usam albergues e atendimentos sociais. As maiores críticas são sobre como prover a população de rua, sem os expor aos problemas dos usuários de drogas em situações distintas, mas no mesmo contexto. Colhi alguns argumentos com críticas ao projeto e impactos, caso haja uma crise, e que não são, a minha opinião, apenas relatos, como jornalista recolhi. A concentração de pessoas extremamente dependentes do Estado pode, após um colapso de grande magnitude, desprender uma onda incontrolável de pessoas desassistidas sobre o restante da sociedade ainda tentando se reestruturar. A população de rua é composta muitas vezes por pessoas errantes, que não querem vínculos formais, não se adaptam a regras nem a trabalho e muitas vezes rejeitam os abrigos. As pessoas em situação de rua desenvolveram habilidades e conhecimentos próprios e se perderão, com uma oferta facilitada desincentivando a sua autonomia. Para muitos, o ideal é apenas dar-lhes segurança. Aumento na demanda por serviços sociais em momentos de crise, sobrecarregando os recursos disponíveis, por mais desumano que possa parecer, é um dos argumentos que eu ouvi. A concentração de pessoas em abrigos e centros de apoio pode gerar atritos e conflitos, especialmente em situações de escassez de recursos. Isso pode representar um risco para a segurança pública. O projeto não passa de uma burocracia sendo construída, mas é de onde nascem as diretrizes e regras. E quem é a favor, primeiramente, o lado dos defensores dessa proposta diz que as políticas sociais precisam ser padronizadas em níveis federal, estadual e municipal, para que sejam mais eficientes ante as realidades diferentes do país. Ao oferecer abrigo, alimentação e outros serviços, o projeto pode aliviar a pressão sobre recursos escassos e melhorar a sua distribuição. A melhoria das condições de vida para a população de rua pode resultar em uma diminuição de crimes menores e conflitos sociais, tendo um ambiente mais seguro e menos suscetível a um colapso imediato
em caso de ruptura e crise extremos. Com estabilidade, as pessoas podem encontrar empregos, se estabelecer e ter uma família. Uma integração social pode organizar uma rede de colaboração e sobrevivência em todos os estratos sociais. Ouvidos os dois lados, um ponto que é quase consenso e que vemos em localidades acostumadas a grandes crises que geram grandes abrigamentos, como o Japão e a Europa, é a preparação individual. A melhor forma de se proteger dos impactos negativos de um projeto como esse ou de qualquer outra crise é através da preparação individual e conhecimento de seus impactos junto com a sua família, a localização desses albergues e abrigos que podem se transformar em um problema em caso de uma grave crise e saber quando agir, como agir e como a situação escala. Isso inclui o armazenamento de alimentos, armazenamento de água, medicamentos e outros itens essenciais, além do desenvolvimento de habilidades e conhecimentos para lidar com situações adversas. Fique a seguir com as notas de preparação, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Se curtir, se inscreva aqui no canal, compartilhe com a sua rede de familiares, amigos e sobrevivencialistas. Te aguardo lá nas nossas redes sociais para a nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá! As mudanças climáticas intensificam o deslocamento forçado ao redor do mundo. Em 2022, quase 2/3 dos refugiados saíram de 15 países atingidos por impactos do aquecimento global. Além disso, cerca de 60% dos solicitantes de asilo por conflitos vivem em países mais vulneráveis aos efeitos climáticos. A preocupação com as mudanças climáticas é uma das 8 perspectivas que mais se destacam no campo filantrópico, ou seja, é uma das que causa maior dever de atenção neste momento, segundo o relatório anual da Perspectiva para a Filantropia no Brasil. Por esse motivo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos realizou em fevereiro a primeira audiência sobre os direitos humanos das pessoas em mobilidade humana devido a efeitos das mudanças climáticas. Durante o evento, a diretoria mostrou que as Américas estão em larga escala perdendo, mas no Missão Carcará. A contaminação por bactérias em alimentos pode causar doenças graves, como a salmonela, desinteria e o botulismo. Para garantir a segurança alimentar, siga algumas dicas de higiene. Lave as mãos com água e sabão antes de manipular alimentos após usar o banheiro e tocar em animais. Limpe e desinfete as superfícies da cozinha e utensílios após cada uso. Use tábuas de corte diferentes para carnes cruas e outros alimentos. Mantenha a geladeira entre 0 graus e 4 graus e o freezer a menos 18 graus Celsius. Congele alimentos frescos o mais rápido possível. Descongele alimentos na geladeira ou no micro-ondas, nunca em temperatura ambiente. Não deixe alimentos perecíveis fora da geladeira por mais de 2 horas. Cozinhe os alimentos a uma temperatura interna segura. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, mas Missão Carcará. Jorge Antônio Fávaro, de 62 anos, se perdeu na região do Morro de Araçatuba, no Paraná, após se separar de amigos durante o treino de corrida. Ele seguiu as fitas de sinalização de uma antiga prova, mas acabou em uma trilha diferente. Passou 50 horas sozinho, enfrentando frio, chuva e desidratação. Antônio foi encontrado pelo atleta Davi Silva e resgatado com auxílio do Corpo de Bombeiros do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. Ele estava desidratado e ficou internado no hospital para se recuperar. Antônio disse que a experiência o ensinou a importância de sempre estar preparado ao fazer essas trilhas, como levar GPS, lanterna, água e comida. Ele também alertou sobre o perigo de andar sozinho e a importância de voltar pelos mesmos caminhos que ele pegou antes. Agradeceu a todos que participaram do resgate, especialmente Davi Silva e Eva, que não mediram esforços para encontrá-lo, mas você vê aqui no Missão Carcará. A casca da jabuticaba já é considerada como aliada no combate à obesidade e à síndrome metabólica, revela a pesquisa da Unicamp. O consumo diário de 15 gramas por 5 semanas reduz a inflamação e glicose no sangue, promovendo melhoria no metabolismo. Estudo envolvendo 49 participantes, com e sem o suplemento de casca, evidencia resultados positivos na diminuição da glicemia pós-prandial e níveis de inflamação. Compostos fenólicos e fibras na casca atuam modulando o metabolismo da glicose, inclusive após as refeições.
A casca de jabuticaba é rica em anquitoninas, estimula as células intestinais e libera insulina, melhorando a sua utilização. A resistência à insulina, à inflamação e ao risco de doenças cardiovasculares são desafios enfrentados por indivíduos com síndrome metabólica e de obesidade. A casca da fruta, ao reduzir, é um grande aliado para isso, mas missão carcará. Pesquisas inovadoras destacam uma nova visão da Amazônia, desmistificando a sua proposta baixa densidade populacional no passado. Estudos arqueológicos revelam evidências de ocupação humana há mais de 13 mil anos, indicando uma população estimada de mais de 10 milhões de habitantes até o século XV. Eduardo Neves, renomado arqueólogo, lidera pesquisas que enfatizam a presença indígena antiga e a existência de centros urbanos e de população com uso de cerâmica na região. Além disso, avanços tecnológicos como o sensoriamento remoto mostram que é possível detectar vestígios arqueológicos ocultos na densa floresta amazônica. Descobertas recentes mostram a existência de estruturas compatíveis com grande tamanho de monumentos históricos mundiais. Por fim, mais mistérios para a Amazônica, no Missão Carcará.